O Vaticano não tem uma tradição de transparência. Com isso, os jornalistas acabam vivendo algumas cenas de pastelão, por exemplo, correndo atrás de qualquer cardeal que passe pela praça em busca de alguma declaração. Foi o derramamento de emoção de todos. Rodilla en tierra com Hugo Chávez Frías hasta la muerte. Há mais de 40 anos nessa luta, no Escuridão Direto, Lumiane com Luiz de Candeeiro. Programa para luz para todos, mas eu acho assim, para poucos, aqui no município de Cotegipe. Boa noite. O programa TV Folha na Cultura completa hoje um ano no ar desde a sua estreia, em 11 de março do ano passado. Durante o período foram várias reportagens exclusivas, como a primeira entrevista com o ex-presidente Lula depois de seu tratamento contra o câncer e a revelação de que um funcionário da Prefeitura de São Paulo, responsável por aprovar obras, adquiriu mais de 100 imóveis no cargo. O TV Folha trouxe também dezenas de entrevistas com personalidades das áreas cultural e esportiva, além de reportagens internacionais em vários locais do mundo. O processo de escolha de um novo Papa é um momento em que Roma volta a estar no centro do mundo. E claro que todo jornalista quer vir para cá para acompanhar isso de perto. Os cardeais realizaram nos últimos dias as congregações gerais, que é o chamado pré-conclave. Ali eles discutiram qual deve ser o perfil do próximo Papa para lidar com os atuais problemas, entre eles a perda de fiéis, escândalos sexuais e suspeitas de corrupção no Vaticano. A semana foi marcada pelo impasse. De um lado, os italianos, que queriam que o conclave começasse imediatamente. Do outro, os estrangeiros, que gostariam de receber mais informações sobre o Vatilix antes de começar a decisão. O Vaticano não tem uma tradição de transparência. Os cardeais também não têm interesse de dar entrevista. Com isso, os jornalistas acabam vivendo algumas cenas de pastelão nessa cobertura. Por exemplo, correndo atrás de qualquer cardeal que passe pela praça em busca de alguma declaração. Muitas vezes até mesmo sem saber com quem eles estão falando. Essa situação vai ficar ainda mais dramática no momento do conclave, quando os eleitores do novo Papa vão ficar todos fechados lá dentro. E para os correspondentes só vai restar ficar aqui atrás na praça, à espera da fumaça branca. I-N-R-I INRI. Am I wrong cause I wanna get it on till I die? Am I wrong cause I wanna get it on till I die? Get it on till I die, get it on till I die. Y'all remember me? Y'all remember me? Só vos falo que eu escuto do meu pai, que é em mim, que a paz seja com todos. Pode ficar à vontade para fazer as perguntas. O senhor acha que Bento XVI vai para o inferno, ter renunciado? Eu sou muito realista, mas esperava que ele tivesse um furtivo momento de iluminação e dissesse, olha, não tem mais razão de ser, Papa, essas coisas todas, porque o Filho de Deus está de caminhos na terra. Ele sabe que eu estou aqui, sabe que eu estou aqui em Brasília, então era só ele dizer. Entende? Aí sim eu podia dizer que ele fez uma boa obra. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedecendo a meu pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim?
Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. Ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que só Cristo continua sendo o mesmo que crucificaram. Nosso Pai. Quem será o próximo Papa? Bem, é o seguinte, até agora não consegui vislumbrar ninguém tão insano para sentar naquela cadeira incandescente, porque quem sentar nela vai ter que enfrentar certos problemas sociais, certas questões sociais, tipo casamento gay, pedofilia, e corrupção. A resposta é essa: eu não consigo ver alguém capaz de se sustentar naquela cadeira. Pode tirar? Pode. Bem, nós estamos aqui diante da gloriosa Catedral da Sé, na cidade de São Paulo, e nós queremos perguntar para alguns católicos quem eles gostariam de ver como próximo Papa. Tem alguns candidatos que o pessoal fala na Bolsa de Aposta de Londres, lá dentro do Vaticano. Então tem o Dom Odilo Scherer, que é um cardeal brasileiro muito bem cotado. Este senhor Peter Turkson de Gana, ele é um dos papáveis. O Gianfranco Ravasi, que é um milanês, cardeal milanês linha dura. Tem também o Leonardo Sandri, que é um argentino. E tem também o senhor John Tong-hong, que é de Hong Kong. Hong Kong, John Tong-hong. Eu acho esse. O Hong Tong, um voto liderando no momento Hong Kong, a China na frente, senhores. Um voto Brasil. Eu escolheria o italiano. Italiano. Vai votar no argentino, quer ver? Votou no argentino, gente. Eu sabia que ele ia votar no argentino. Tira o argentino, pelo amor de Deus. Tá bom. Voto brasileiro. Manda. Dom Odilo Scherer. Não, esse aqui é de Gana, é da nigeriano. É da Nigéria. Então, finalmente. É da Nigéria. O Lula para Papa. O Lula para Papa. Bem, segundo o conclave do TV Folha, o próximo Papa é, atenção, habemos Papa, é o Peter Turkson, o cardeal de Gana. Então temos um Papa africano, primeiro negro. Yes! Yes! Yeah! 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 You got it! Yeah! 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 Um negro Papa! Yeah! 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 Com a renúncia de Bento XVI, as atenções do mundo católico se voltam para o conclave que elegerá o novo Papa nos próximos dias. O Folhacóptero vai até o Vaticano, estado autônomo localizado no interior da cidade de Roma e sede da Igreja Católica. Lá estão a Praça e a Basílica de São Pedro, que atraem milhares de devotos todos os anos. E a Capela Sistina, considerada uma das obras-primas da Renascença por abrigar pinturas de Michelangelo dos séculos XV e XVI. No seu interior, vão se reunir cardeais de todas as partes do mundo para o conclave que elegerá o próximo Papa. Estão impedidos de votar aqueles com mais de 80 anos, como Dom Paulo Evaristo Arnes e o próprio Bento XVI. O primeiro passo é o juramento, no qual os participantes prometem cumprir as regras para a escolha do pontífice. Depois, as portas são fechadas e o camelengo, cardeal que desempenha interinamente a função de Papa, comanda a votação. Sob a frase "Eligo in sumum pontificem", que quer dizer escolho como sumo pontífice, cada cardeal escreve na cédula o nome do candidato preferido e caminha até o altar com a cédula dobrada e claramente visível na mão. Então, ele se ajoelha e deposita o voto em uma urna de bronze. Antes de serem abertas, as cédulas são contadas para ver se batem com o total de eleitores presentes. Se nenhum candidato atingir 2/3 dos votos, as cédulas são levadas para um forno dentro da própria capela,
onde são queimadas e se produz fumaça preta, que sai pela chaminé e pode ser vista pelos devotos que estão na Praça São Pedro. Se o novo Papa tiver sido escolhido, a fumaça é branca. Cerca de 1 hora depois da escolha, o novo Papa, que exercerá o mandato até o final da vida, caso não renuncie, é apresentado aos fiéis, na sacada da Basílica. Eu estou aqui com Fábio Zanini, editor do caderno Mundo da Folha, Vladimir Safatli, colunista do jornal. E neste bloco nós vamos falar sobre a principal notícia da semana, que foi a morte do presidente venezuelano Hugo Chávez. A Venezuela deve convocar eleições em 30 dias, agora depois da morte do Chávez. Ele era uma figura extremamente popular no país e deixa um vice-presidente que provavelmente será o candidato, o Maduro, que é um ex-motorista de ônibus, tem 50 anos. Vocês acham que ele é o favorito, sendo que a oposição deve apresentar o candidato que foi melhor votado até hoje, né, numa eleição na Venezuela na oposição, nesse período Chávez, que é o Henrique Capriles? Essa é uma eleição sui generis, porque é uma eleição com 2 candidatos teóricos, mas que na verdade é uma eleição sobre Hugo Chávez. De fato, existe uma peculiaridade de que o candidato à oposição ele vai ter que lidar com uma personalidade que era profundamente carismática. Então, numa situação onde a sociedade faz o luto dessa figura, quer dizer, você tem um discurso muito incisivo, pega muito mal. Bom, e a gente vai assistir agora uma reportagem produzida pela enviada especial da Folha a Caracas, Flávia Marreiro. A semana foi uma apoteose de emoção em Caracas, desde o cortejo que levou o corpo do presidente pelas ruas da cidade até a Academia Militar, até a cerimônia oficial de sexta-feira, com a participação de mais de 30 chefes de Estado. Foi um derramamento de emoção de todos, muitos dos seus apoiadores chorando, e ficou claro que a estratégia do governo e do próprio Chávez de criar um mito em torno de si já deu certo. Todos los que estamos aquí lo amamos y todo Venezuela lo ama. Rodilla en tierra con Hugo Chávez Frías hasta la muerte. Ese es el legado que nos dejó a todos, a la patria completa, a Latinoamérica. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma. Tuyo es mi amor. E é justamente desse mito que a oposição tem mais medo. As caras tristes hoje não estão só do lado do chavismo. Os opositores veem essa eleição presidencial que vai acontecer daqui a algumas semanas como um desafio enorme. Para muitos deles é mais difícil derrotar o mito Chávez do que foi tentar vencê-lo em 14 anos nas urnas. Nicolás Maduro es lo que nuestro presidente nos mandó y vamos a votar por Nicolás Maduro. Capriles não tem chance. Não. A gente está assistindo aqui, na era da televisão, o que aconteceu com a Evita Perón, guardadas as proporções, na era do rádio na Argentina. O corpo vai ser embalsamado, como bem lembrou o vice Nicolás Maduro, como Ho Chi Minh, como Lenin, como Mao Tse Tung. O governo está trabalhando por todas as frentes e com todas as simbologias da cultura política venezuelana e de fora dela para construir o mito Chávez. ¡Viva Venezuela! E os governistas, por coincidência ou não da eleição, vão deixar o corpo do Hugo Chávez em sepulcro até a eleição. Ficou claro que o governo está investindo muito na criação, na consolidação, na perpetuação do mito Hugo Chávez. Embalsamar o corpo, mantê-lo exposto aí permanentemente à imagem de Lenin, de Mao Tse Tung, etc. Agora, Vladimir, o Maduro, mesmo que ganhe a eleição, ele não é o Chávez. Há, de fato, um problema muito grave, que é não só a personalidade do Chávez era centralizadora, mas o seu modelo político é um modelo político que foi extremamente centralizador, personalista e bonapartista. Então, nessas circunstâncias, quando sai a figura de base, é imprevisível que possa acontecer. Mas, Zanini, o fato dos chavistas terem toda a ala militar do lado deles, inclusive se manifestaram agora em relação às eleições, logo depois da morte dele, isso preocupa? Na Venezuela, os militares se metem bastante na política, isso é preocupante. Mas acho que ainda há um pouco de alarmismo também, achar que vai ser um regime militar, ou que
possamos ver qualquer tipo de ruptura institucional. Agora, qualquer que seja o vencedor dessa eleição, o favorito, obviamente, é o Maduro, vai ter um abacaxi para descascar, que é a questão econômica, né? A Venezuela diminuiu fortemente nos anos Chávez o número de pobres, né, caiu de 20% do total da população para 7%. É fato que os índices de pobreza foram muito reduzidos, mas os índices de inflação são preocupantes, a infraestrutura é decrépita em muitas partes do país, há apagões. Tem também a questão da PDVSA, que é a empresa de petróleo que diminuiu muito a produção e destinou grande parte do dinheiro que gerava para programas sociais. A economia venezuelana não se diversificou. Ela é uma economia completamente baseada em 95% das exportações são petróleo. Né? Inflação acima de 20%, um déficit fiscal muito alto, 15% do PIB, como comparação Brasil é 2%. Quer dizer, não houve uma inteligência econômica, no caso do Chávez, para conseguir se livrar desse processo. Sem falar de problemas como a criminalidade. Caracas, a capital da Venezuela, é hoje, eu arrisco dizer, uma das 5 cidades mais perigosas do mundo, certamente. Bom, Zanini, Safatli, quero agradecer a presença de vocês. Obrigado. Criado em 2003, o primeiro ano do governo Lula, o programa Luz para Todos já iluminou 14 milhões e meio de residências no Brasil, mas o prazo inicial para que o país inteiro tivesse energia elétrica era 2008, e ainda há pelo menos mais de 1 milhão de residências sem luz em todo o país, segundo o levantamento da ANEEL.